Fala galera, beleza? João Maia aqui e hoje eu tô aqui pra falar sobre o mais novo lançamento da Sony, a Sony ZV-E1, que é uma câmera full frame de entrada, mas que tem capacidades muito próximas do que uma A7S III entrega, né? Então é uma câmera com custo-benefício excelente. Logicamente não vai ser igual a ZV-E10, que é uma câmera ultra low cost, uma das câmeras mais utilizadas atualmente para quem tá começando, mas é uma câmera que traz muito recurso e num valor bem impressionante pro que ela entrega. Beleza? Então, vamos lá! Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um gostei, certo? Comentem aqui no vídeo, porque sempre ajuda o engajamento, né? Com bastante comentário, então dá aquela força pra gente, pra quem sabe a gente chegar uns 10 mil inscritos até o final do ano, beleza? Então, vamos lá! Bom, finalmente a Sony lançou sua nova câmera, né, que já estava sendo rumorada há um bom tempo, certo, que é a ZV-E1. Bom, eu tenho aqui a ZV-E10, certo, então vou usar sempre como comparativo, né, por ela ser uma câmera até com nome parecido, né, ZV-E1, esse novo lançamento. Faz sentido comparar com essa câmera por ela ter a mesma filosofia, né, que é um corpo simples com specs high-end ou muito boas, né. No caso da ZV-E10, ela tem as mesmas specs que câmeras muito mais caras, certo, mas essa aqui é uma câmera crop. E a ZV-E1 é uma câmera full frame e ela se assemelha muito mesmo com a A7S III, que é a melhor câmera de vídeo que a Sony tem disponível no momento, considerando que ela é uma híbrida e a gente tem uma versão dessa câmera voltada para cinema, né, mais focada em vídeo mesmo, que é a FX3. Bom, a Sony ela lançou, né, começou com essa filosofia nova aqui de câmeras um pouco mais custo-benefício com a ZV-1, certo? Não confundir com esse novo lançamento, ZV-1, que é uma câmera focada em vlog e ela era point and shoot, certo? Com um sensor bem menor e lente fixa. Depois eles lançaram essa daqui, que é a ZV-E10, que é uma câmera crop, praticamente igual, com algumas diferenças apenas, da A6400. É muito parecida, como ela é uma câmera focada em vlog, então ela vai ter, né, a telinha que vira, ela vai ter um microfone diferenciado, alguns recursos diferenciados mais focados em vlog, mas então essa câmera ela se tornou o melhor custo-benefício do mercado, pelo menos na minha opinião. Após toda essa jornada, eles resolveram lançar uma câmera full frame, certo, com specs altíssimas, que é a ZV-E1. Que seria basicamente esse estilo de design, com esses botões, algumas coisas bem simples, porém com specs de vídeo muito altas, que é esse novo lançamento, certo, que eu vou falar para vocês. Então vamos começar com as specs. Então, como eu falei, é uma câmera full frame, ela tem exatamente o mesmo sensor da A7S III, 12 megapixels. Já por essa razão, ela não é tão aconselhada para fotografia, mas muita gente ainda pode utilizar sim essa câmera para fotografia. Se a gente imaginar que um 1080p é 2 megapixels, né? 4K seria 8 megapixels, 12 megapixels até sobra, certo? Qualidade de imagem para você entregar um arquivo ok para redes sociais. Essa câmera ela também tem estabilização no sensor e uma estabilização digital, né, que depois a gente vai abordar mais detalhadamente cada item. Eles não caparam nessa questão, eu fiquei imaginando, eles vão, né, já tinha esse rumor então de que teria várias specs altas de vídeo, mas eu achei, não, se eles vão lançar um pouco mais barata, provavelmente eles vão tirar o estabilizador, provavelmente vai tirar aquilo, aquele outro, e não, eles estão entregando, né, o estabilizador de imagem aqui, e isso é uma coisa excelente. Uma outra coisa que essa câmera também tem de característica que vem lá da A7S III é o ISO, uma capacidade, né, de sensibilidade altíssima. Essa câmera ela sobe até 409.000, certo, de ISO. Não que você vá utilizar isso exatamente, mas digamos que você pode subir muito ISO sem se preocupar nessa câmera, né, que ela vai começar a dar ruído num ISO, sei lá, de 25.000. Eu já vi testes, né, pelo menos da A7S III com até 80.000 utilizável ainda, então você vai praticamente conseguir transformar noite em dia com essa câmera. Bom, essa câmera ela tá chegando com 4K 60, 10 bits, 422, sem crop, melhor do que a gente tem na A7 IV e igual que a gente tem na A7S III. Porém, o que foi dito é que a A7S III ela tem 4K 60 e 4K 120 sem crop. Por enquanto, o que eles falaram? Vai chegar na câmera o 4K 60 e com atualização de firmware vai entrar o 4K 120 e também o 1080p 240 frames por segundo, né? Então ela tem 4K 24, 30, 60, ela tem o 1080, 24, 30, 60 e 120. Com essa atualização de firmware vai entrar 240 no 1080p e 4K 120. Então é bem impressionante para uma câmera que não pesa nem 500 gramas. Bom, quantidade de pontos de foco ela tem 759 pontos para foto,
e 627 para vídeo, que é o suficiente, né, para você fazer um trabalho. E o importante, na verdade, não é a quantidade, mas a performance desse autofoco, certo? Tanto para foto quanto para vídeo. E eu acredito, né, se for no mesmo padrão da 7.4, por exemplo, ou da 7R5 que saiu agora, é um dos melhores sistemas de autofoco do mercado. Bom, e aí você vai falar, tá, já entendi, é uma 7S3 num corpo mais simples com uma ou outra coisa a menos. Sim, porém essa câmera ela tem coisas que não tem nem na 7S3. Por quê? Essa câmera, a ZV-E10, certo? Ela é uma câmera voltada para vloggers, youtubers, nesse sentido de pessoas que precisam se filmar. Essa câmera ela tem recursos que vão atrair esse tipo de público. Pelo menos em todas as reviews que eu vi, muita gente destacou o poder dos recursos de inteligência artificial que essa câmera tem. Bom, sobre estabilização de imagem. Essa câmera ela tem, né, ela deu um passo a mais nesse quesito, porque câmeras como a 7S3, que já tinham uma boa estabilização de imagem, né, somando a estabilização no sensor com a estabilização digital, era já uma coisa bem interessante. Você conseguia fazer movimentos muito suaves somando esses recursos. Porém, essa câmera ela tem, além da estabilização digital padrão e aquela Active que vem na Sony A7S3, ela tem uma compensação maior ainda, que eles estão chamando de Dynamic. Então, logicamente, você não pode sair correndo com essa câmera, né? Porque quando você começa a forçar uma estabilização muito forte, ela vai começar a mostrar muito ghosting, assim, né? Uns rastros. Mas se você fizer takes na mão, vai ficar muito próximo de um gimbal. Então é como se eles pegassem aquela tecnologia que está na 7C e na ZV-E10, você pegava o arquivo, jogava no programa, naquele Catalyst Browser, e fazia uma estabilização. Agora parece que eles estão tentando fazer isso dentro da câmera já, para gerar um resultado muito interessante. Então eu tô bem animado para testar esse recurso. Bom, um recurso de inteligência artificial que muita gente ficou impressionada é a capacidade de focar duas pessoas ao mesmo tempo, certo? Mesmo que uma esteja mais para trás. O que acontece? Você coloca no modo automático e você chega próximo da câmera, né, e vai focar um pouco mais no fundo, né, dependendo da abertura que você tá. Se tivesse uma pessoa atrás, ele vai fechar a abertura automaticamente, compensando no ISO. Você não vai ver uma diferença muito grande de iluminação, vai ser uma coisa suave, então ele vai subindo o ISO e fechando a abertura, certo, para compensar, e a pessoa de trás vai ficar em foco. É lógico que se você estiver muito próximo da câmera, ela vai fechar o máximo que conseguir, subir bastante o ISO, mas mesmo assim pode ser que a pessoa não fique perfeitamente em foco, mas você vai conseguir enxergar o rosto da pessoa. E é bem interessante o que essa câmera está conseguindo fazer. Outro recurso de inteligência artificial que muita gente ficou bem impressionado é a questão do auto-framing. Você indica para a câmera que você quer que seu rosto seja seguido e ela vai cropando a imagem digitalmente, né? Então, por exemplo, eu estou aqui perto. Quando eu for para trás, a câmera ela vai dar um zoom automaticamente. Então ela vai estar sempre seguindo e deixando o meu rosto bem enquadrado. Se eu venho para o lado, ela vai reenquadrar para ficar com o rosto próximo. Então, isso é um recurso bem legal quando você tá, por exemplo, distante da câmera e você quer andar para lá e para cá e fazer uma coisa mais dinâmica. É como se fosse um câmera te seguindo o tempo inteiro. Então isso é bem legal, traz possibilidades incríveis, assim, principalmente para podcast, né? Então você, por exemplo, o operador lá toca no rosto de uma pessoa, ele começa a focar. Aí a outra pessoa começa a falar, você toca no rosto da pessoa e ele já muda, vai para outra pessoa. Então são possibilidades incríveis que vão ser gerados a partir desse simples recurso, né? Bom, o 4K 120 e o 4K 60 sem crop são coisas que são muito pedidas pelos usuários de Sony, mas infelizmente a gente só tinha a 7.4 ali com 4K 60 cropado e a FX30 com 4K 60 já numa câmera crop e com 4K 120 com mais crop ainda. Então você não tinha nessa faixa de preço uma câmera que conseguisse entregar sem nenhum crop, e essa câmera ela vem para entregar isso, né, botar um ponto final nessa história. Então você tem o 4K 60 sem crop, você tem 4K 120, né, como eu falei, vai vir numa atualização sem crop também. É um recurso impressionante, certo, com 10 bits, 422, então os mesmos codecs que a gente tem na 7S3 e na FX3 presentes aqui nessa mesma câmera, então é algo impressionante. Bom, essa câmera ela já vai vir, né, com menu, o novo menu da Sony, e também com novas opções de touch, né, ela é totalmente touchscreen, assim como a 7S3 e a 7.4, porém ela tem alguns recursos a mais no touch. Então ela vem para ser a câmera mais interativa até o momento. Sobre baixa luz, né, ISO alto,
se você comparar com câmeras como a R6 Mark II, que é uma câmera muito capaz nessa questão, essa câmera ela ainda dá um banho na concorrência, né? Assim como a 7S3 e a X3 fazem. Então ela tem um sensor full frame com pixels bem grandes, o que faz com que essa câmera consiga captar muita luz e tenha muito pouco ruído, deixando as concorrentes aí do mercado no chinelo. Bom, sobre overheating, eu não esperaria que essa câmera fosse a melhor câmera do mundo e nunca tivesse problemas de aquecimento. Essa câmera, que é a ZV-E10, ela tem um corpo mais simples que a A6400, que é a mais próxima dela. Então é um corpo mais durável e que provavelmente dissipa mais calor. Essa câmera, apesar de tudo, ela tem um processador mais novo e consegue dissipar bastante calor, e não tivemos problemas com aquecimento, certo? Mas também não fizemos 4K 24 100 megas por segundo muito tempo debaixo do sol, por exemplo. No dia a dia, 1080-60 em eventos e tal, não tivemos problema nenhum, né? E 1080-120 também não. Porém, quando você chega em 4K 60, 4K 120, são coisas muito mais delicadas e que pode ser o calcanhar dessa câmera. Então, é um corpo melhor do que esse, sim, mas não é um corpo tão bom quanto o da 7S3, que tem uma capacidade muito maior de dissipar o calor. Então, podemos esperar que 4K 120 é capacidade muito menor do que nas outras câmeras semelhantes, como a 7S3 e a X3 nem se fala, né? Bom, o Clear Image Zoom é um dos recursos que é um grande diferencial da Sony, certo? Que é capacidade de você dar zoom sem perder qualidade de imagem. Então essa câmera ela tem isso, mas melhorado, você podendo fazer o zoom enquanto filma. Então é como se você estivesse com uma lente zoom mesmo, mas fazendo isso durante a filmagem. E isso é um diferencial altíssimo. Então, por exemplo, você tá lá com uma 14mm, uma 20mm, uma 24mm e poder fazer esse zoom enquanto filma é algo bem impressionante e que vai também agradar muita gente. Então esse recurso é algo que deixou muito empolgado, porque só o fato das mirrorless poderem cropar o sensor é como se eu tivesse duas lentes em uma. O fato de eu poder dar o zoom durante a filmagem é melhor ainda, certo? Então tô bem empolgado também para testar essa feature. Bom, outro recurso para amadores que também é bem interessante, né, pra galera que é vlogger, youtuber e tal, é o recurso Cinematic Vlog Mode, que seria um modo onde essa câmera ela vai criar barras embaixo e em cima para dar aquele look mais cinematográfico, e também vai adicionar estilos de cor bem legais para você poder filmar e ter já um resultado finalizado dentro da câmera. Então isso é bem legal. Você tá lá fazendo um evento que você precisa entregar agora, você dá tempo de jogar no Mac aqui, editar rapidinho e finalizar. Então se você fizer isso com uma cor já pronta, acabou, você não tem problema nenhum. Então isso eu achei bem legal, é uma adição interessante para essa câmera. Bom, nem tudo são flores, certo? Então a gente falou de muitos recursos, provavelmente eu vou ter esquecido de um ou outro aqui, mas eu falei dos principais, certo? Se eu tiver esquecido alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Mas qual é a grande questão afinal? A gente tem uma câmera de altíssima qualidade em questão de recursos, mas talvez a gente não tenha a melhor câmera em questão de robustez, pegada e tudo mais. Então vou pegar aqui como exemplo. Bom, a título de comparação, essa aqui é uma ZV-E10, certo? E essa aqui é uma Sony A7 III, tá? Então a gente vamos imaginar que essa câmera aqui seria uma A7S III e essa aqui uma ZV-E1, esse atual lançamento. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um joystick, certo, para navegar tanto pelos menus quanto pelos pontos de foco, algo que é muito legal. A gente tem aqui um dial, outro dial aqui em cima, não sei se eu vou conseguir ver, outro dial aqui em cima e um dial aqui frontal. Essa câmera ela só tem esse dial menorzinho aqui e um outro dial aqui. Para quem tem a 6400, a 6600, não vai sentir problema nenhum. Ou até 7C, né, que é uma coisa que eu critiquei muito nessa câmera, é o fato de não ter o dial frontal, apesar de um preço muito similar ao da 7 III. Aqui você já perde uma coisa: botõezinhos menores e piores você tem aqui. Aqui são botões melhores. Aqui você tem essa roda para mudar os modos. Aqui você não tem. Aqui você só tem um botão que você aperta e ele troca de modo. Então, olha o tamanho do grip. Sendo que vai ser maior na ZV-E1, sim, mas ainda é um grip pequeno comparado com o da A7S III, que é maior do que esse aqui.
Então a ergonomia dessa câmera vai ser bem ruim. Ela é basicamente o corpo da 7C, certo? Que tem um grip melhor que dessa, porém não se compara com a irmã mais velha, certo? Uma outra questão é, essa câmera não tem viewfinder, e essa câmera aqui tem, certo? E a 7S3 tem um viewfinder excelente, então você está perdendo vários recursos, e inclusive a construção do corpo, certo? Que vai ser bem mais pobre, menos resistente, certo? E que você vai correr o risco, né? Por exemplo, vou pegar uma chuva, a câmera deu uma batidinha, todo esse tipo de coisa vai ser mais frágil nessa câmera. A 7S3, ela é mais ou menos $3.500. E essa câmera, né, a ZV-E1, ela está saindo por $2.200. Então a gente tem mais de $1.000, né? $1.300 basicamente de diferença entre uma câmera e outra. Então eles têm que cortar em algum lugar. Só nesses $1.300 dá para comprar quase duas ZV-10, certo? Então eles estão cortando bastante, né? Tirando o máximo que podem. Outra coisa que eu esqueci de falar, essa câmera ela não tem duas entradas de cartão, é só um slot para você gravar, certo? Então você está fazendo um trabalho muito importante. O que você faz? Na 7S3 você grava nos dois cartões ao mesmo tempo. Nessa câmera não é possível. Muita gente de casamento, né, depois que a 7.3 veio com a possibilidade de gravar vídeo em dois cartões, começou a gravar também para não ter esse risco de perder, né, de dar um pau no cartão ali e tal. Então essa câmera só tem um cartão. Você tá recebendo muito certo, que é 4K 120, 4K 60, 10 bits, estabilização no sensor, estabilização no corpo, vários outros recursos. Porém, você está pegando uma câmera que a pegada dela não é profissional, certo? Comparando com a 7S3, então é muito distante uma coisa da outra, mas os recursos você tem. Enfim, o que eu acho? Eu acho que é um baita negócio, porque eu não esperava esse preço, eu achava que ia sair $2.500, já pensando que ia tirar muita gente da 7.4, né? A 7.4 é $2.500 e trazendo mais recursos, né, pelo menos internamente, que a 7.4, vai muita gente já, se fosse 2.500, muita gente já iria nessa câmera, mas sendo 2.200, aí é certeza absoluta. É um preço muito, muito agressivo, até porque recentemente a Sony lançou por $1.800 a FX30, certo? Então uma câmera cropada, então se você juntar ali mais um pouquinho, você já pega uma câmera full frame com a 4K 60 e 120 sem crop. É um corpo pior? Tem várias coisas a menos? Sim. Porém, tem esses recursos de vídeo que a outra câmera não tem. Então eu acho que é um baita lançamento da Sony. Eu tô esperando ainda uma 7C2 que tem um rumor que vai sair, certo? Uma 7C com as specs da 7.4, certo? A minha esperança é que uma 7.4 caísse para $2.000. Seria excelente, né? Mas por enquanto, né, a gente não tem previsão disso. Vamos ver como é que vão ser esses próximos meses. Enfim. É uma câmera com preço excelente. Eu quero ver os próximos capítulos aí, né? Porque chegando nesse preço vai ter todo o desenrolar dos preços das próprias câmeras da Sony. E as outras marcas vão ter que vir junto, né? Agressivamente também para brigar por esse mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário aqui se vocês pretendem comprar essa câmera, qual câmera vocês estão querendo comprar, que eu posso ajudar vocês aqui nos comentários. É isso então, galera, beleza? Então, valeu e falou!